paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2021. Estudaremos no decorrer deste trimestre este tema Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Esta revista é composta por 13 lições. A primeira lição não foi possível nós disponibilizarmos ela aqui no canal, então iniciaremos a disponibilização a partir da lição de número 2. Estudaremos Esther, um espelho para o cristão de hoje, Mardoqueu e sua integridade, a fidelidade do cristão ao Senhor, o bem contra o mal, conflitos na caminhada, o cristão e o cuidado de Deus. Deus intervém através de suas ações, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Deus trabalha em favor dos que nele confiam, a vitória do povo de Deus. Deus apresenta salvação ao cristão, testemunhando a grandeza de Deus, uma serva de coragem. Esta revista é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. Na lição de hoje, nós estudaremos Esther, um exemplo para o cristão de hoje. Nós não abordaremos o contexto histórico da vida de Esther, da vida de Mardoqueu, como eles foram parar nesse império, como tudo sucedeu. Porque no decorrer do trimestre nós vamos falando pouco a pouco dos acontecimentos do contexto histórico. Mas se os irmãos tiverem interesse de conhecer mais sobre o livro de Esther e o seu contexto histórico, nós já temos aqui uma aula que foi disponibilizado no trimestre anterior sobre o livro de Esther. Mas no decorrer deste trimestre nós abordaremos temas diferentes sobre o livro de Esther. E na lição de hoje nós vamos abordar a fidelidade de Esther no contexto em que ela vivia. Então, o primeiro objetivo da lição de hoje é entender o papel do cristão no mundo. O segundo objetivo é falar sobre a fidelidade de Esther. E o terceiro é ressaltar a integridade de Esther. Então, o livro de Esther, ele nos dá grandes exemplos de como nós podemos viver nos dias atuais. O nosso texto de referência é Esther capítulo 2. Eu quero te convidar agora a pegar a sua Bíblia para nós lermos junto. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na cabeça de Esther e a fez rainha em lugar de Vasti. Tópico 1. O papel do cristão no mundo. Esther viveu em um período em que prevalecia a imoralidade, a prostituição, a embriaguez, a mentira, a falsidade, a idolatria, o engano. É diferente dos nossos dias atuais? Não é diferente dos nossos dias atuais. Hoje nós vivemos em um mundo onde prevalece a mentira, a inveja, o engano, a imoralidade, a embriaguez, a busca por prazeres deste mundo. Não é diferente dos dias de Esther. Então, cada período em que o povo de Deus estava inserido tinha as dificuldades também, mas Esther, ela permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu fiel aos seus princípios. Nós vivemos em um contexto que tem tudo isso e nós precisamos nos manter firme, nós precisamos nos manter fiel ao Senhor.
Você pode achar que é diferente. Ah, mas nos dias de Esté não tinha isso, não tinha aquilo outro. Tinha tudo que nós temos nos dias de hoje. Então, o nosso mundo de hoje está semelhante ao mundo que Esté viveu. Às vezes nós lemos a Bíblia para vermos, irmãos, como a Bíblia é tão viva, tão eficaz, que nós lemos e parece que nós estamos vendo como se fossem os nossos dias atuais. Nós lemos a história de Esté e não vemos muita diferença. A imoralidade tinha na época de Esté, a imoralidade tem nos nossos dias. A embriaguez tinha no período de Esté e tem nos nossos dias de hoje. A mentira, a falsidade tinha, prevalecia no período de Esté, prevalece também nos nossos dias de hoje. Então, os anos se passaram, a imoralidade continuou, a mentira continuou. E nós, servos de Deus, nós temos também que continuar firme na presença de Deus, vivendo em constante oração e jejum, porque Esté prevaleceu, porque ela permaneceu fiel aos princípios do Senhor. Se nós permanecermos fiéis aos princípios do Senhor, nós também venceremos em uma sociedade corrompida como a nossa no dia de hoje. Mas para isso nós precisamos saber qual é o nosso papel no mundo. Esté só permaneceu fiel ao Senhor em meio à perversidade, em meio à idolatria, em meio à prostituição, à imoralidade, porque ela sabia qual era o papel dela em meio àquela sociedade. Ela estava longe da sua terra natal, mas Deus estava aqui em seu coração. Ela estava mantendo a fé, ela estava firme na rocha e ela estava guardando os princípios do Senhor. Não importa, amada, aonde você está neste momento, preserve os seus princípios. Preserve a palavra de Deus guardada em seu coração, porque nos momentos em que as dificuldades vierem, que as lutas vierem, você vai saber sobressair, você vai saber qual é o seu papel. Quando as lutas vieram na vida de Esté, ela estava posicionada, porque ela sabia qual era o seu papel em meio à sociedade. Você sabe qual é o seu papel no meio da sociedade que você está inserido? Você vai deixar a imoralidade, a mentira sobressair, ou vai dar lugar à presença de Deus na tua vida, ou vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus? Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida e ele vai te conduzir. Devemos confiar no amor de Deus. Esté confiou no momento que ela precisou. Deus, ele nos ama e ele se importa com a nossa vida, ele se importa com a tua vida. Então ame a Deus, procure saber qual é a vontade dele para a tua vida. Deus, amados, ele sabia que Esté não abandonaria os seus princípios, que ela não abandonaria aquilo que lhe foi ensinado. E foi por isso que ele escolheu para uma tão grande missão. Deus, ele te conhece, ele sabe se você irá permanecer sendo fiel aos seus princípios, aí onde você está, ou em uma posição mais elevada. Deus colocou Esté em uma posição mais elevada e nada mudou na sua vida. A posição que ela estava não interferiu na sua vida com Deus, não interferiu no seu relacionamento com Deus, não interferiu na sua comunhão com Deus, porque ela sabia em quem ela tinha crido e ela sabia quem era o seu Deus. O seu Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Um Deus que havia feito promessas a Abraão e ela estava ligada às promessas do Senhor para a sua vida. Nós temos observado que muitos cristãos nos dias de hoje têm abandonado a palavra de Deus, têm abandonado os seus princípios, têm abandonado as verdades sobre as Sagradas Escrituras. Alguns têm achado a Bíblia
atrasada e que o mundo mudou, que as coisas mudaram e precisa ser mudado e precisam viver uma vida diferente. Mas Esther foi abençoada por Deus porque ela não abandonou seus princípios, não abandonou a sua palavra. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo, amado, ele passa com suas concupiscências. Nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus, na verdade das sagradas escrituras. E Esther, ela tinha isso em seu coração e por isso que as dificuldades vieram e ela permaneceu inabalável. Por que que Esther é um exemplo para os cristãos nos dias de hoje? Porque ela nos ensina a confiar em Deus. Ela confiou em Deus. Ela confiou naquilo que ela havia aprendido. Se nós confiarmos em Deus desta mesma maneira, nós vamos ser um exemplo na sociedade em que nós vivemos. Ela se tornou um exemplo porque ela confiou completamente em Deus. Ela não confiou naquilo que ela estava possuindo, ela não confiou no status que ela tinha, ela confiou no Senhor, mesmo estando em uma posição de rainha, a mais rica de todo o império. Mas mesmo assim, ela olhou para o alto e viu que ela precisava buscar a direção de Deus. Esther, mesmo se tornando a rainha da Pérsia, ela tinha tudo o que ela queria, que ela desejasse. Então, por que ela estaria se importando nesse momento com os princípios de Deus, se ela já tinha alcançado o topo da fama? E nós, talvez, poderíamos estar nos achando assim, eu consegui tudo que eu queria. Agora, porque eu consegui tudo que eu queria, eu vou deixar Deus de lado? Alguns cristãos têm abandonado Deus porque têm procurado conquistar o sucesso e têm alcançado e têm deixado Deus de lado, porque servir a Deus pode estar atrapalhando os seus planos, seus projetos. Mas Esther, ela guardou a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus nos ensina: não ameis o mundo e nem o que o mundo tem. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitas pessoas têm amado o mundo, têm desejado as coisas deste mundo e têm perdido o amor de Deus. Qual é o mais importante na nossa vida? É amar o mundo ou amar a Deus? Porque o mundo nos oferece coisas palpáveis, mas são coisas passageiras, são coisas corruptíveis. E aquilo que Deus nos oferece é aquilo que o nosso olho não vê, é aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos materiais, porque o que Deus nos preparou está além das coisas deste mundo, e nós gostamos muito daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos pegar. Mas a palavra de Deus nos ensina a não amar o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos conservar o amor de Deus nas nossas vidas, e quando nós amamos mais as coisas deste mundo e não amamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos deixando de ter o amor de Deus na nossa vida. Deus, ele nos ama e ele quer estar perto de nós, mas às vezes ele fica longe porque nós o abandonamos, porque nós preferimos as coisas materiais. Estela tinha tudo de material ao seu alcance, mas ela preferiu preservar a fidelidade e a integridade de Deus na sua vida, e por isso ela se destaca como uma mulher de Deus, porque ela permaneceu fiel ao Senhor, mesmo possuindo tudo que uma pessoa gostaria de ter. Olha que maravilha a vida desta mulher. Olha como ela nos ensina a mantermos firmes e fiel aos nossos princípios e aos nossos propósitos. Às vezes, querido, nós recebemos uma coisinha tão simples neste mundo e nós esquecemos Deus, não queremos mais ler a Bíblia, não queremos mais orar, não queremos mais jejuar, não queremos mais congregar. E Esther, ela alcançou todo o sucesso na vida
mas não abandonou Deus, porque ela sabia que era Deus que havia colocado ela na posição que ela estava. Então, amados, nós cristãos precisamos dizer não às tentações. Será que você está dizendo não às tentações que vêm à sua vida? Será que Esther muitas das vezes não disse não às tentações? Ela teve muitas tentações, mas muitas vezes, mesmo o livro de Esther não registrando tudo, mas ela disse não, porque algumas coisas no império eram contra os princípios dela. E ela deixou de fazer muita coisa para viver os princípios do Senhor, porque quem vivia no palácio usavam e usufruíam de bebidas fortes, as pessoas faziam festas, se embriagavam. Em momento nenhum no livro de Esther nós vemos Esther participando de festas extravagantes. Em momento nenhum no livro de Esther nós vemos Esther organizando festa com bebidas fortes, mas nós vemos Esther reunindo o povo para orar e jejuar. Olha que lindo, olha que exemplo nós precisamos aprender hoje. Nós vemos no livro de Esther ela reunindo o povo para orar e jejuar. E ela era uma rainha de um grande império que dominava todas as outras nações na época. E ela está se posicionando, levando o povo à adoração e exaltação do nome de Deus. E nós muitas das vezes reunimos as nossas amigas ou reunimos nossos amigos para fazer coisas que desagradam a Deus. E esta mulher nos ensina a como fazer reuniões para invocar e exaltar o nome santo do Senhor Deus. Então ela disse não muitas vezes para as coisas passageiras desta vida e foi orar e jejuar e buscar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Fé inabalável. Não é porque ela se tornou uma rainha que ela deixou a fé dela de lado. Ah, isso aqui é coisa dos antigos. Isso aqui é coisa dos meus pais, de Abraão, de Isaac e Jacó. Na verdade, eu não sei se isso mesmo existiu. Ela poderia ter pensado dessa forma, mas a fé ardia dentro dela. A fé que ela tinha era a mesma fé de seus pais. Nada abalou a fé de Esther. Ela sentou-se sobre a cadeira de rainha e ela tinha todas as mulheres ao seu domínio, mas isso não subiu para a sua cabeça. A fé dela, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó permanecia inabalável. E é por isso que ela fez a diferença. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, amado, nós vemos que não foi só Esther que fez a diferença em seus dias. Nós temos José, que fez história, que fez a diferença porque permaneceu com sua fé inabalável. Nós temos Daniel, nós temos Sadraque, Mesaque, Abednego, nós temos muitos profetas que não abandonaram as Sagradas Escrituras, que não abandonaram os seus princípios. Então, leia a Bíblia é maravilhosa, tem histórias lindas que nos edifica, que nos fortalece, que nos anima. Então, leia a Bíblia é gostosa de ler, tem histórias de ânimo, de fé inabalável como essa e de muitas outras mulheres também. No Novo Testamento nós temos história de mulheres que se posicionaram e fizeram uma diferença. Então nós precisamos manter a nossa fé inabalável nos dias de hoje, que não é diferente dos dias dessas mulheres e destes homens. O contexto que eles estavam inseridos também tem as mesmas dificuldades do contexto em que nós estamos inseridos. E eles permaneceram fiéis ao Senhor. Deus, amado, Ele só vai nos ajudar se nós nos tornarmos dependentes de Deus. Você sabe o que é ser dependente de Deus? Eu vou te dar um exemplo de uma mãe que tem um bebê. Aquele bebê é totalmente dependente da mãe. Para comer, para se vestir, para tomar banho, tudo é a mãe que faz. Então aquela criança, ela nunca vai passar fome, ela nunca vai passar necessidade, porque a mãe vai estar o tempo todo cuidando. Veja só, a criança tem um horário dela comer, a mãe sabe o horário que ela come. Então, no momento que ela está com fome, a mãe já está ali com a mamadeira, dando a mamadeira. A mãe sabe a hora que o bebê acorda, a hora que ele tem sono. A mãe sabe a hora que o bebê
precisa tomar banho, então ela está dando banho naquele bebê. Então aquele bebê é totalmente dependente da mãe e a mãe está cuidando dele porque ele está sob os seus cuidados e nada lhe falta. Então, quando nós somos dependentes de Deus, é confiar que no momento que nós precisarmos dele, ele vai estar conosco. Deus sabe as nossas necessidades, Deus sabe as nossas dificuldades. Então, quando nós somos dependentes dele, no momento em que nós precisarmos de qualquer coisa, ele vai estar ali para suprir com as nossas necessidades. Mas se nós não formos dependentes de Deus, ele não vai solucionar os problemas da nossa vida, porque nós nos achamos autossuficientes. Então, se nós somos autossuficientes, por que Deus vai intervir na situação que nós estamos vivendo? Se nós sabemos viver por conta própria. Então, quando nós somos dependentes de Deus, ele vem cuidar de nós. Então, Esther, ela entendeu, mesmo sendo a rainha da Pérsia, que ela era dependente de Deus. E quando ela precisou de Deus, o que ela fez? Ela buscou a Deus em oração e jejum. São duas ferramentas indispensáveis para a vida do cristão. São duas ferramentas indispensáveis para nós obter bênção e vitória da parte de Deus. Ela mesmo sendo a rainha, ela orou e jejuou buscando a presença do Deus de Abraão, de Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Você tem buscado a Deus em oração e jejum? Porque aquilo que você possui, aquilo que você tem, não vai lhe dar vitória nos momentos de adversidade, porque o que vai lhe dar vitória no momento das adversidades vai ser Deus. E buscamos a Deus através do jejum e da oração. Então, nada abalou a fé de Esther. Quando ela precisou, ela correu. Ela tinha riquezas, ela tinha todos as mulheres ou o exército ao seu alcance, mas ela buscou o Deus que poderia suprir todas as suas necessidades. E outra coisa, ela poderia também ter deixado esse negócio de Deus de lado. Ela tinha alcançado uma posição bem elevada, não precisava mais de Deus. Gente, Esther não precisava mais de Deus, não é verdade? Ou não? Porque é assim que às vezes nós pensamos. Nós conseguimos as coisas e achamos que não precisamos mais de Deus, deixamos Deus de lado. Ah, eu vou orar no dia que der certo, vou ler a Bíblia no dia que der certo, vou jejuar no dia que der certo, vou para a igreja no dia quando eu não tiver nenhum convite, que eu não tiver nada para fazer. É muito simples, né, fazermos isso, mas Esther não fez. Ela permaneceu fiel aos princípios do Senhor, aquilo que ela havia aprendido. Então, o que possamos aprender com Esther, não importa a posição que Deus te colocou no dia de hoje, ore, se consagre e continue indo para a igreja e continue buscando a presença do Senhor. Tópico 2, um exemplo de fidelidade. Como é ter fidelidade? É só nos nossos dízimos e ofertas? Às vezes nós pensamos que ser fiel ao Senhor é só nós entregarmos os nossos dízimos e ofertarmos. E estamos sendo fiel ao Senhor. E quando nós passamos por dificuldade, às vezes nós falamos: ah, Senhor, eu sou fiel a Ti, porque eu pago meus dízimos e as minhas ofertas. Mas Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4 e versículo 12, ele diz que precisamos ser fiel ao Senhor no trato, precisamos ser fiel ao Senhor na nossa maneira de viver, precisamos ser fiel ao Senhor nas caridades, precisamos ser fiel ao Senhor na toda a nossa maneira de viver. Eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas, mas eu não sou fiel na caridade. Eu não dou nada para ninguém. Eu não vejo a necessidade do meu próximo. Às vezes passo pelo meu próximo, ele está passando por dificuldade, por necessidade, e eu não me importo com ele. Eu não dou um bom exemplo na sociedade em que eu vivo. Eu não vivo uma vida de fé, eu não vivo uma vida de pureza. Então, Paulo, ele nos ensina qual é a maneira de vivermos com fidelidade ao Senhor. Esther, ela tinha tudo para viver uma vida desanimada, uma vida triste, porque quando nós estudamos o livro de Esther, nós percebemos como era a vida dela antes de se tornar rainha. Ela era órfã,
de pai e mãe. Ela tinha apenas Mardoqueu, que a adotou, que a cuidou, que ensinou a palavra de Deus. Ela poderia ter vivido uma infância ou adolescência frustrada, mas ela sobressaiu a tudo isso e viveu na presença do Senhor, não deixou que os problemas da sua vida afetasse o seu relacionamento com Deus. Faça a diferença aí onde você está, porque Esther fez a diferença lá onde ela estava. Nós somos convidados para fazer a diferença hoje, onde nós estamos. Onde você está agora? Precisa fazer a diferença. Às vezes nós queremos fazer a diferença na igreja, queremos mostrar que somos fiéis ao nosso líder, ao nosso pastor, mas nós não fazemos a diferença em casa, não fazemos a diferença no trabalho, não fazemos a diferença na escola. Nós precisamos fazer a diferença em todo o tempo e em todos os lugares. As estratégias de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos na direção de Deus, na posição certa, no lugar da bênção, Ele nos dá estratégia. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus, Ele nos dá estratégia. Então, se você quer receber estratégia de Deus, seja também dependente de Deus, tenha um relacionamento com Ele, tenha uma íntima comunhão com Ele. Porque nós vemos na história de Esther que Deus deu uma grande estratégia para ela. Ela precisava se apresentar diante do rei, mas não poderia se apresentar diante do rei sem ser convidada. A pessoa que fizesse isso era digna de morte e era morta. E Esther precisava se apresentar diante do rei. Então ela se posicionou primeiro na presença de quem? Do Rei da Glória. Ela se posicionou diante do Rei da Glória, aquele que poderia mudar as situações. Ela se posicionou com oração e jejum e Deus deu estratégia para ela. Deus deu estratégia para Esther e vai dar estratégia para você também. Confia, Ele vai te dar uma estratégia de como se sair da situação em que você está vivendo. Talvez você está se perguntando como você vai resolver esse problema, como você vai solucionar esse problema. É grande demais. Eu quero te dizer que o teu Deus que é grande, Ele deu uma solução para Esther. Quando ela orou e jejuou, se consagrou diante de Deus, Deus encheu ela de fé, Deus encheu ela de alegria, Deus encheu ela de ânimo, de disposição, de autoridade, de uma mulher de Deus. E ela foi até a presença do rei. E quando ela se apresenta ao rei, nada de ruim lhe acontece, porque ela foi na direção de Deus, ela foi na dependência de Deus. Quando nós estamos indo na dependência de Deus, na estratégia que Ele nos deu, Ele vai desembaraçando, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai tirando os espinhos, Ele vai destruindo as emboscadas, Ele vai destruindo os laços feitos pelo inimigo contra a nossa vida. E nós vamos caminhando, vendo as coisas acontecendo. Meu Deus, tá tão fácil, tá tão fácil. Às vezes nós até nos surpreendemos porque que tá tão fácil. É porque Deus está indo diante de ti. É porque Deus está indo adiante de ti, te conduzindo e te dando direção. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é extraordinário. E quando ela se apresentou diante do rei, o rei agradou muito, muito da sua atitude. E isso aconteceu porque ela primeiro buscou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Busque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entregue a tua causa para Ele, entregue a tua vida para Ele, entregue o teu caminho para Ele. E Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar saída, Ele vai te dar direção. Da mesma forma aconteceu com José. Quando José se apresenta ali, é Deus que deu a estratégia para José, ele revela os sonhos, José se torna o governador do Egito, porque Deus estava conduzindo a vida de José, porque ele era dependente de Deus. Nós não podemos esquecer também de Gideão. Foi Deus quem deu sabedoria, foi Deus que deu a ordem, foi Deus que deu a estratégia. E ele foi lá e venceu. Deus deu vitória para Gideão. Uma coisa que era impossível
humanamente falando, mas Deus deu vitória para Gideão, porque ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando nós nos posicionarmos no lugar da bênção, no lugar da vitória, Deus vai nos dar a direção. Se posicione e Deus te dará a estratégia de como vencer os conflitos que você está vivendo. Em nome de Jesus, se levante com oração e jejum. Então, amados irmãos, o livro de Esther nos faz entender que o cristão faz parte do plano de Deus na terra. Era o plano de Deus aquilo que estava acontecendo na vida de Esther, e ela se posicionou da mesma forma José, da mesma forma Gideão, da mesma forma muitos outros homens que a Bíblia relata a sua história. Era plano de Deus e eles apenas se posicionaram e foram abençoados por Deus e obtiveram vitórias da parte de Deus. Tópico 3. Esther, uma mulher íntegra e temente a Deus. Esther se destacou pela sua obediência a Mardoqueu, se destacou pela sua obediência aos seus princípios, se destacou pela sua obediência ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Ela permaneceu, mesmo morando no palácio, uma mulher fiel ao Senhor, íntegra ao Senhor, e Deus o abençoou grandemente em toda a sua história. Então, amados irmãos, Esther, mesmo se tornando uma mulher muito rica, mas ela zelava da sua vida com Deus. Então, nós precisamos zelar da nossa vida com Deus, da nossa alma. A Bíblia registra uma parábola de Jesus, de um rico insensato e de um pobre. O rico, ele foi para o Hades não porque ele era rico, mas porque ele não manteve um relacionamento com Deus, porque ele não tinha comunhão com Deus, porque ele não se tornou dependente de Deus, ele se tornou dependente apenas daquilo que ele possuía. Ele, por possuir tantas riquezas, ele guardou seu coração nas suas riquezas, guardou a sua alma em suas riquezas. E a Bíblia diz que ele foi para o Hades. O pobre não foi para o seio de Abraão porque era pobre. Ele foi porque ele guardou o seu coração em Deus, guardou a sua alma em Deus. Então o rico, se ele fosse sensato, ele poderia viver com suas riquezas e ir para o seio de Abraão. Mas ele foi para o Hades porque ele guardou o seu coração apenas nos seus bens materiais e em suas riquezas. Estela nos dá um exemplo, mesmo se tornando uma mulher muito rica, mas ela guardou a sua alma em Deus. Ela mostrava em todo o tempo que ela era totalmente dependente de Deus. Então nós precisamos aprender que nós somos dependentes de Deus. É Deus quem nos dá riqueza, é Deus quem nos coloca em uma posição elevada, mas nós não podemos mudar, nós não podemos deixar de buscar Deus com oração e jejum. Lucas capítulo 12, versículo 20 diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e para quem o dará? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós todos os dias. Nós estamos preparados para onde a nossa alma irá? Então aquele rico insensato, ele não pensava desta forma. Ele pensava apenas nos seus prazeres terrenos e não buscou guardar tesouro no céu, onde a traça não rói, onde o ferrugem não corrói. E nós precisamos guardar nossa vida em Deus. A oportunidade de ter um relacionamento com Deus está sendo dado a todos nós. Não foi só para Esther, não foi só para José, não foi só para Gideão, não foi só para Sadraque, Mesaque, Abednego, para Daniel. A oportunidade de ter um relacionamento com Deus, de ter uma íntima comunhão com Deus é dado a todos nós nos dias de hoje. Nós só precisamos buscar, nós só precisamos dar importância aos princípios do Senhor, lendo a palavra, jejuando e orando, como Esther nos dá esse grande exemplo. Às vezes, amados, nós não queremos fazer isso porque não resulta em bens materiais, porque o nosso relacionamento com Deus está além desta vida. O nosso relacionamento com Deus, aquilo que Deus preparou para nós, não está reservado nesta vida. E às vezes nós queremos buscar aqui
só nesta vida e não buscamos adquirir bens espirituais. E nós precisamos pensar na nossa vida espiritual, pensar na nossa eternidade ao lado de Deus. Então nós aprendemos na lição de hoje que a nossa vitória, que a nossa bênção está em um conjunto de passo, atitude, comportamento e comprometimento com os princípios de Deus, com a sua palavra, com o seu reino. Então, se você quer ter vitória, se você quer ser abençoado por Deus, busque se relacionar com Deus. E não busque se relacionar com Deus apenas para obter bênçãos e vitória, porque às vezes fazemos isso. Estamos sempre na presença de Deus quando queremos uma bênção, ficamos os pés dele chorando, mas na hora que recebemos, às vezes somos ingratos, até para voltar para agradecer. Então, que nós possamos ter um relacionamento com Deus, não só por causa das bênçãos, mas porque queremos. Esther nos ensina que ela estava na presença de Deus, não porque elas queriam a vitória, mas porque ela amava ter um relacionamento com Deus. Então, que Deus possa te abençoar grandemente no dia de hoje. Vamos orar? Pai, neste momento, diante desta aula, te damos graça, rendemos a Ti todo o louvor, toda a glória, toda a gratidão. Queremos te pedir neste momento que o Senhor nos dá estratégia, que o Senhor nos dá sabedoria, que o Senhor nos dá direcionamento, em nome de Jesus, que possamos ser cristãos cheios do Teu Espírito Santo, avivados pela Tua palavra, que possamos orar se não orávamos mais, que possamos jejuar, Senhor, se não jejuávamos mais. Em nome de Jesus, nos ensina a buscar a Tua presença, a ler a Tua palavra, a sermos cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar e até a nossa próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esta mensagem com uma pessoa.